Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Acidamente. Se é a primeira vez que você aparece aqui no canal, se é a primeira vez que você me vê, muito prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e normalmente eu paro por aqui para tirar algumas dúvidas sobre psicoterapia, falar um pouco sobre saúde mental, comentar sobre relacionamentos ou outras questões que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a pelo menos começar a entender esses pequenos processos. Se você já está comigo aqui no canal há algum tempo, você sabe que eu gosto de tirar as suas dúvidas que surgem para mim tanto no meu Instagram. Se você não me segue ainda, o link tá logo aqui embaixo. Clica lá e me segue porque eu posto conteúdos diferentes que eu não coloco aqui no canal. E também é um lugar onde você pode conversar comigo e, é claro, eu respondo sempre da melhor maneira possível, no tempo que eu consigo. E por falar em sugestão e por falar em pergunta que vocês me fazem, eu estou na tentativa de dar prosseguimento aqui na listinha dos vídeos que vocês me sugerem e hoje eu estou aqui com a proposta de solucionar ou pelo menos começar a responder mais uma questão que vocês me fazem. Hoje eu estou com a pergunta da Gisele, que me encaminhou uma pergunta há algum tempo querendo saber sobre a questão de se viciar ou não no processo terapêutico. Como que é que faz com relação a isso? A pergunta toda é: será que tem como você fazer um vídeo sobre não sentir falta do processo terapêutico quando não há mais questões a serem trabalhadas? Como não viciar nesse processo tão bom que é passar por ele? Então, Gisele, eu agradeço muito a sua pergunta. Você sempre contribui bastante para o crescimento do canal e também para o surgimento de novas questões, porque para mim faz sentido responder dúvidas que vocês têm e não falar aqui de conceitos técnicos difíceis que quase ninguém tem interesse de saber e também não ajudaria muitas pessoas que têm interesse de fazer psicoterapia ou de saber um pouco mais sobre a psicologia. Então, se você quer saber um pouco mais sobre essa questão, fica nesse vídeo até o final, se inscreve, comente, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, porque assim eu vou ficar sabendo que você gosta desse tipo de conteúdo e vou continuar fazendo aqui mais para vocês. Então, será como que é possível não se viciar no processo terapêutico? Para ser honesta, eu nunca tinha ouvido essa expressão, é bastante curiosa até, se viciar no processo de terapia, porque é um processo que, por si só, eu já falei isso aqui várias vezes no canal, você pode dar aqui uma viajada pelas playlists que eu posto aqui sobre psicologia, falando de quais são os objetivos do psicólogo no processo psicoterapêutico, dentro da clínica, dentro de hospital ou algum outro lugar que possa ser passível de um psicólogo atender clinicamente. E falando sobre isso, sobre esses cuidados também, é importante a gente compreender que existem ali algumas questões necessárias de você prestar atenção, principalmente quando é a sua primeira experiência com um psicólogo. Geralmente, na primeira sessão, nós psicólogos comentamos algumas questões que são mais burocráticas, pragmáticas, mas que são interessantes, tipo como o sigilo profissional, fazer alguns acordos, definir preço e saber como que vai ser esse processo terapêutico, como que ele se baseia, quais são os seus objetivos. Nesse primeiro encontro, acho que já fica um pouco mais claro de quais são os objetivos da psicoterapia e que a psicoterapia ela não foi criada para ser demandada para sempre. É claro que tem alguns casos que são mais graves, alguns casos que necessitam por si só de um pouco mais de cuidado, mas por si só, na maior parte das vezes, a psicoterapia tem o início, tem o meio e tem o fim, e aí é importante ser trabalhado esse processo. E aí quando a Gisele aqui comenta que é um processo tão bom, realmente é um processo bom, não é 100% agradável. Algumas pessoas me falam que é desagradável sim lidar com conteúdos que são sensíveis, falar de temas que são difíceis, comentar de dores, comentar de fragilidades, ter ali uma outra pessoa com um olhar mais crítico, com um olhar profissional e se expor para ele ou para ela. Eu sei que não é fácil, os primeiros momentos são sempre mais difíceis, mas depois que tem ali aquela relação terapêutica, aquele vínculo terapêutico positivo sendo estabelecido, com respeito, com cuidado e também prisando sobre o código de ética do profissional também, que já falei bastante dele aqui e vou continuar falando porque é uma questão muito importante ser levada em consideração para os psicólogos independente da área de trabalho. Mas falando da psicologia clínica,
existem aqui alguns processos que são importantes ser levados em consideração quando o paciente fala em vício. O nosso próprio Código de Ética fala que não é permitido para o psicólogo postergar e prolongando o atendimento psicológico quando não há mais necessidade. E isso é muito sério, gente. Algumas pessoas acham que o psicólogo vai ali jogar com a barriga, vai empurrando para conseguir mais dinheiro do paciente, enfim, para conseguir mais aquilo, acreditando que o psicólogo vai ali ser um charlatão, vai ali ser uma pessoa incoerente, antiética e pegar dinheiro do paciente sem a necessidade. Porque também é importante considerar que quando o serviço está sendo prestado, é o paciente que está ali para definir se ele está se sentindo bem naquele processo, se está fazendo sentido para ele ou para ela passar por aquilo, se vale a pena um investimento, se não for financeiro, pelo menos com relação ao tempo também da pessoa que demanda para esse tipo de serviço. E é importante considerar que esse término, em algum momento, ele vai existir. Desde o primeiro encontro já é possível imaginar que vai haver aquele encerramento, mas que existem alguns cuidados que o psicólogo pode fazer e também que o paciente pode estar atento para não ter esse risco de se viciar no processo e não conseguir lidar com esse rompimento desse acompanhamento. É importante também considerar que, normalmente, a demanda que o paciente traz inicialmente para a clínica, ela vai se modificando, vai acrescentando algumas outras questões, vamos problematizando alguns outros pontos que talvez o paciente nem tenha parado para pensar ainda a respeito e traz-se ali, surge esse novo foco, joga-se ali aquele facho de luz em uma outra situação que pode sim estar gerando outros conflitos, outras dores, outros dissabores para o paciente, mas mesmo assim, com outros conteúdos sendo trazidos, com outras demandas aparecendo, mesmo assim, eventualmente, vai acontecer o fim da terapia. E é importante estar estabelecido isso. Então aí a gente percebe que existe essa via de mão dupla entre o profissional que vai ali deixar claro qual que é o objetivo do processo. É claro que não temos como estabelecer um tempo, estabelecer um programa temporal para isso acontecer, porque as coisas vão se variando, nenhum paciente é igual ao outro, as questões não são tão objetivas e óbvias assim, e também é importante ter em consideração que o tempo do paciente vai ser o tempo do paciente e nós não somos a pessoa que deve estar ali falando para ele andar um pouco mais rápido ou um pouco mais devagar. Tem que ser respeitado observando as subjetividades e individualidades de cada paciente. Esse processo do rompimento nem sempre ele é tão fácil de ser feito assim, principalmente quando o paciente já está ali naquele sentimento de apego ao processo, sentimento de apego, principalmente também ao profissional que está atendendo, mas esse movimento ele não precisa ser feito necessariamente de uma forma abrupta. O que se espera, o que se orienta, e é um consenso que eu também tenho, junto com outros colegas também da profissão, é que o rompimento ele tem que ser feito em parcimônia, ele tem que ser feito separado, dando ali os posicionamentos, o psicólogo já observando aquela questão, trabalhando junto com o paciente esse encerramento. Nem todos os profissionais dão alta para o paciente só porque ele pensa, só porque ele deseja ou ela deseja. Nada contra esse processo, mas eu acredito que trabalhar com o paciente é sempre muito positivo e, é claro, levando em consideração aqui os casos normais, os casos regulares, não levando em consideração aqui também outros casos que essa particularidade pode modificar, sim, essa observação que eu fiz aqui agora. Mas, no geral, eu acredito que é muito mais positivo trabalhar com o paciente esse encerramento, trabalhar de pouquinho a pouquinho, se você faz terapia uma vez por semana, e diminuindo de 15 em 15 dias, uma vez por mês, até o paciente também compreender que aquela dinâmica que ele acha, que ela acha que é apego, pode não ser muito bem por aí. Já que a psicoterapia é uma ferramenta que prisa ali a liberdade do paciente, que prisa trazer esse conhecimento, essa consciência de que ele, que ela tem toda a liberdade do mundo e a capacidade do mundo de lidar com as suas próprias questões individualmente. E é claro, a gente entende que existem alguns enquadres que podem te levar a ir para terapia em um outro momento, mas é importante pontuar que quando não há mais necessidade, esse trabalho de rompimento ele pode ser feito sim, como eu disse aqui anteriormente, ser feito de pouquinho a pouquinho, com esse conhecimento e também o entendimento de que se o paciente chegou ali,
já se acostumou com o processo, já se acostumou também de ter uma outra pessoa no suporte, é importante ter em mente essa sensibilidade de perceber que tem que ser feito de pouquinho a pouquinho. E também por parte do paciente, se essa for uma dor que ele, que ela sente no processo de psicoterapia, leva isso para a sessão, comente com o psicólogo, comente com a psicóloga, não fique com vergonha, não fique com receio de falar sobre isso, de ele ou de ela achar que você está exagerando, ou que você está sensível, ou que você está muito frágil, porque sim, é importante falar sobre isso e, é claro, causa angústia sim, causa um pouco de ansiedade conseguir pensar, ou pelo menos começar a pensar como que vai ser a sua vida depois do processo terapêutico. Então, Gisele, fique muito tranquila se esse for o seu caso, ou se esse for o caso de qualquer outra pessoa, gente, que está chegando aqui no vídeo. Compartilhe com o psicólogo, compartilhe com a psicóloga esse tipo de ansiedade, esse tipo de angústia, que sim, vai ser trabalhado ali. E é claro que esse profissional também vai ter condição de saber que você tem isso como uma demanda, que você tem isso como preocupação e vai trabalhar ali a sua questão de liberdade, vai trabalhar ali as suas potencialidades, porque sim, você tem toda a capacidade do mundo de lidar com as suas questões sem precisar da psicoterapia, é claro, passando por todo o processo do início, do meio e chegando ao final. Pode parecer muito difícil, mas no final das contas vai ser muito melhor para você do que talvez você possa imaginar nesse primeiro momento. E eu vou ficando por aqui, espero ter conseguido tirar essa dúvida, Gisele. Se tiver alguma outra questão, você ou outras pessoas, gente, deixa aqui embaixo nos comentários, vão participar aqui desse vídeo, porque o assunto não termina quando o vídeo acaba. Você pode compartilhar a sua experiência, você pode compartilhar as suas percepções, as suas angústias, porque aqui também a gente vai se comunicando, a gente vai conversando, uns inscritos compartilham experiências com os outros, vão comentando, vão se ajudando aqui também, porque o Acidamente não é só um canal para fazer vídeos, não é só um canal para falar de psicologia, mas a gente também precisa de você, da sua colaboração e da sua participação para fazer com que esse vídeo tenha sentido para outras pessoas e para que essa forma de interação seja ainda mais positiva, tão positiva quanto os conteúdos que eu posto aqui no canal. Agradeço muito a cada um que deixa o seu apoio, a cada um que participa, compartilha, se inscreve aqui, porque isso é muito importante e me faz entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E é claro, eu vou entender que é relevante continuar fazendo mais a respeito. Muito obrigada para você que ficou aqui até o final e até o próximo vídeo aqui no Acidamente. Tchau, gente!